Saudações! Estamos começando aqui a nossa disciplina de instalações hidrossanitárias do semestre 2020.1 remoto, tá? Antes de começar a falar qualquer coisa, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos. É um prazer conhecê-los, a quem não me conhece ainda. E eu vou fazer aqui um pequeno breve histórico sobre esse ano de 2020. 2020 começou antes da pandemia, em fevereiro, com o semestre, em março, eu acho, com o semestre 2020.1, que é esse semestre que a gente está retomando agora de forma remota. Houve uma semana e 2 dias de aula, tá? Quando foram suspensas as atividades por conta da pandemia e até hoje estão suspensas. E agora a gente retoma, tá? Houve uma decisão da universidade, todo colegiado, composto por professores, alunos e técnicos, que foi a resolução CONCEP número 4 de 2020, que foi agora em agosto, que resolveu retornar ao semestre 2020.1 de forma remota. Antes disso, nós tivemos um semestre que durou 6 semanas, que foi chamado de semestre suplementar ou semestre excepcional, e que foi popularmente conhecido como 2020.3. Nesse semestre, cada professor poderia ofertar até 2 disciplinas ou poderia nem ofertar, tá? E os alunos também poderiam cursar até 2 disciplinas. Por que não mais? Porque era um semestre muito curto, de 6 semanas, tá? Eu ofertei essa disciplina no semestre 2020.3. Portanto, todo o material didático que a gente vai utilizar aqui já está lá colocado ou no SIGA ou no YouTube, que a gente vai comentar sobre isso, tá? Então vai ser uma disciplina até mais fácil. E muitos dos alunos que estavam matriculados nessa disciplina em 2020.1, no começo do ano, resolveram se matricular nela no semestre suplementar e cursaram. Então essa disciplina tinha quase 45 alunos, hoje eu acho que ela tem 23, caiu bastante. Muitos já cursaram a disciplina, tá ok? Então a gente retoma o semestre 2020.1 de forma remota. E como a gente está retomando muitos meses depois, eu optei por recomeçar do zero. Essa 1 semana e 2 dias que nós tivemos se perderam no tempo e a gente vai começar aqui do zero, ok? Então essa aula de hoje aqui é para a gente fazer a apresentação da disciplina. A gente vai falar de tudo, vamos falar aqui de capítulos, vamos falar aqui de prova, data de prova, de avaliação, de material, onde é que vai estar o material do SIGA, no YouTube. Vamos falar de ferramentas, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, WhatsApp, YouTube, Google Meeting, tá? Vamos falar de atividades síncronas e assíncronas, o que são essas atividades, como é que a gente compôs essa nossa turma, tá? Avaliação, forma de avaliação, bibliografia, ok? Cronograma, nós vamos falar de tudo isso, ou seja, todo o planejamento, 100% do planejamento dessa disciplina, ele vai estar sendo abordado aqui hoje nesse vídeo. É lógico que se você permanecer após assistir esse vídeo com dúvida, você vai, no próximo encontro que tiver comigo, no Google Meeting, né, no nosso encontro virtual, a gente vai discutir isso, ok? Então vamos lá. Apresentação da disciplina. Primeira questão a falar. Isso daqui é o conteúdo da disciplina, tá? A disciplina é feita em 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. No primeiro, ele fala aqui de tecnologias de materiais usados em instalações hidrossanitárias. Então aqui a gente vai falar de tubo, de material, do PVC, do CPVC, do PPR, do PEX. A gente vai falar aqui de conexões, quais são os tipos de conexões existentes, para que serve cada conexão, como que as conexões se classificam. A gente vai falar aqui dos tipos de registro, qual a diferença básica, essa é básica, entre um registro de gaveta e um registro de pressão, tá? Mas também uma válvula borboleta, uma válvula globo, uma válvula de alívio, tudo isso daí a gente vai colocar nesse primeiro capítulo, que é dividido em 3 partes, tá? Após isso, a gente entra nas instalações prediais, ou seja, nas instalações hidrossanitárias propriamente ditas. A primeira e mais longa é a instalação predial de água fria, que a gente vai abreviar aqui, tá? E chamar de IPAF, Instalação Predial de Água Fria, IPAF. Depois nós temos de água quente, IPAC. Depois nós temos de águas pluviais, IPAP. Depois nós temos de esgoto sanitário, IPES, né? E depois nós temos as instalações prediais de combate a incêndio, IPCI.
Esse daqui é o conteúdo da nossa disciplina. Gás, vapor, água gelada, são assuntos bem mais específicos e que não caberiam numa disciplina de 60 horas. Então é assim que a gente divide a nossa disciplina. E como dividir esse conteúdo dentro das 3 unidades? Veja só, a primeira unidade ela é composta desses capítulos aqui, ó, tecnologias de materiais e instalações prediais de água fria, ok? A segunda unidade, água quente e águas pluviais, ok? A terceira unidade, esgoto sanitário e combate a incêndio. Então é assim que a gente vai dividir aí a nossa matéria dentro de 3 unidades. Já já eu vou mostrar aqui para vocês um arquivo que eu coloquei no SIGA. Aliás, eu já quero fazer essa observação. Tudo que eu vou falar aqui já está no SIGA desde antes do dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então tudo isso aqui, esse arquivo dessa apresentação já está no SIGA. Essa apresentação que você está assistindo nesse momento está no YouTube, é lógico, é por lá que você está assistindo, né? Tem uma planilha de Excel aqui também, colocando todo o cronograma, dia a dia, de domingo a domingo, como vai ser a partir do dia 13, quando começam as aulas, até o dia da 4ª prova, tá lá completo também, tá? E o plano de curso em PDF, contendo todas as informações, também já estão lá no SIGA colocados, assim como cada aula já está registrada no seu devido dia e o arquivo em PowerPoint dessa aula, ou seja, os slides já estão lá inseridos, tudo isso aí. Então eu disponibilizo os slides para vocês, tá? Então vamos para frente. Além disso daqui, eu vou falar aqui da metodologia e das ferramentas que nós vamos utilizar para a gente seguir um semestre de forma remota. Então, primeira coisa é a gente entender que nós temos num semestre normal a nossa aula e nós temos fora de sala de aula um horário de atendimento que a instituição exige que nós dediquemos a vocês, tá? Então esse horário de atendimento, que antes era reservado ali 4 horas por semana, eu vou fazer aqui pelo WhatsApp, livre. Então vocês vão ter meu WhatsApp, nós vamos formar um grupo da disciplina, tá? E vocês vão ter todos os dias da semana, qualquer horário, para tirar dúvida, para pedir sugestão, esclarecimento, qualquer coisa, tá? É lógico que não são todos os horários que eu vou poder atender da mesma hora, tá? Às vezes você vai me procurar lá numa 4ª tarde, eu vou estar preparando uma aula, não vou poder, vou estar dando uma aula para outra disciplina, não vou poder, tá? Às vezes você vai me procurar no sábado à tarde, eu vou estar tomando uma cervejinha, não vou atender naquela hora, mas no sábado à noite eu atendo, na segunda, no domingo, alguma coisa assim. Mas a minha ideia é me disponibilizar a semana inteira como forma de dar um excelente suporte para vocês. Pessoal, eu fiz esse planejamento desejando não só não perder nada de qualidade em relação à forma como seria essa disciplina em sala de aula, presencialmente, mas sim ganhar mais ainda em qualidade. As opiniões que nós tivemos, que nós ouvimos, os feedbacks que nós ouvimos de quem fez o semestre 2020.3, procure seus colegas e ouça o feedback deles, são muito positivos esses feedbacks. Eles mostram que realmente a gente teve até mais qualidade do que eles acreditam que teriam se tivesse continuado presencialmente. Então essa é a ideia, tá? Então o meu atendimento vai ser todos os dias, ok? O que é uma atividade síncrona? Síncrono vem de sincronizado. É um encontro que nós vamos ter na mesma hora, na mesma plataforma, eu e vocês. Ou seja, é por uma ferramenta de webconferência. No caso, nós vamos usar o Google Meeting, tá? Então, essa ferramenta, de acordo com a resolução do CONCEP, ela tem que ser usada, as atividades síncronas, elas têm que ser realizadas somente nos horários de aula, tá? Então, como a disciplina ela é de segunda e quarta-feira, de 16 horas até 17h30, tá? Então, a nossa atividade vai ser feita dentro desse horário. Não vai durar esse tempo todo, não, mas vai ser dentro desse horário, ok? E também, além do encontro, tá? Que a gente vai chamar isso aqui de encontro virtual, grava o nome aí, encontro virtual, nós vamos ter também o WhatsApp, para em tempo real interagir na hora que vocês precisarem. Tanto na hora da atividade, como em qualquer horário que vocês queiram tirar dúvida. Tem ainda as atividades assíncronas. O que é assíncrono? Assíncrono é quando eu não preciso
estar trabalhando na mesma hora que vocês estão estudando, ou seja, é a gravação dessa apresentação, é a gravação da aula, eu vou gravar a aula, vou colocar lá e vocês vão assistir essas aulas, tá? No horário que vocês acharem mais interessante. É livre, tá? Eu só digo para vocês, eu dou uma sugestão muito forte de agenda, tá? Dia a dia, qual capítulo você tem que estar estudando, qual parte você tem que estar estudando, segunda, terça, quarta, quinta. Então procure seguir essa sugestão que você não vai atrasar, tá? Ou seja, eu já fiz um planejamento por mim e por você, ok? Então se divide dessa forma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o plano de curso para explicar isso melhor. As avaliações. Aqui eu vou falar rapidamente, porque eu vou mostrar no plano de curso, vão ser individuais, nada de grupo. Em casa, logicamente, semestre remoto, né? Com 8 horas de prazo, porque assim exige a resolução, mas fica tranquilo. A minha prova não é uma prova que necessita de 8 horas, embora quem me conhece sabe que eu aperto, a minha prova dura 4, 5 horas, não dura menos do que isso, tá? Mas também passa longe de 8 horas, ok? Seguindo as regras do plano do curso. Antes de passar para o próximo slide, que é o da bibliografia, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo mostrar. Olha só, isso daqui, pessoal, é o plano de curso que eu falei, é o cronograma, é o planejamento da disciplina IH, que é Instalações Hidrossanitárias, para esse semestre, né? Então veja que aqui eu fiz o seguinte, ó. Veja que aqui está assim, mês, aí outubro, tá? Semana, primeira semana, segunda semana, terceira, cuidado, são 11 semanas, sendo que a 11ª é exclusiva para as quartas provas, a 10ª é exclusiva para as provas de reposição, e meio que a 9ª é quase que exclusiva para a terceira prova. De aula na 9ª, nós só vamos ter meia semana, então nós vamos ter cerca de 8 semanas e meia para ver o conteúdo. Pessoal, é uma prova de tiro curto, isso aqui são 100 metros rasos, tá? Então você realmente tem que estar focado. E o nível de dificuldade aumenta porque você está fazendo outras disciplinas, 4, 5 disciplinas juntamente com elas, tá? Então tem que ter realmente muito comprometimento para fazer. Você está no conforto da sua casa, você vai economizar, não vai gastar com transporte e tal. Entretanto, você vai ter que ter muita disciplina para estar sempre em dia, tá? Então veja como é que eu falei, ó. Coloquei aqui, ok? Coloquei aqui a primeira semana e todos os dias. Terça, dia 13, quarta, dia 14, quinta, dia 15. E aqui tudo que você vai fazer em cada dia. Então, por exemplo, primeiro dia de aula, terça-feira, tá? Dia 13, você vai assistir esse vídeo da apresentação da disciplina. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, que eu estou apresentando para você aqui, tá? Nesse mesmo dia, você já começa a teoria, estudando o capítulo 1, materiais de H, a parte 1 que fala de tubo, tá? Sendo que essa parte você vai ter 2 dias para estudar, o dia 13 e o dia 14. E no dia 14 vai ter aqui o nosso primeiro encontro virtual. Tá digitado errado aqui, Google Meet, né? Não é Google, é Google, né? Mas desconsidere isso daí. Então, o nosso primeiro encontro virtual, que vai ser lá no Google Meet, de 16h29 às 17h28. Aqui tem 1h30, mas vai ser só 1 hora, tá? Não há necessidade de mais do que isso. Até porque não tem qualquer teoria para ser discutida aqui. O encontro virtual, ele é para tirar dúvida, ele é para exemplificação de outras hipóteses, de outros casos, ele é para motivação, ele é para acompanhamento, mas a teoria mesmo vai ser dada lá no YouTube, né? Então, não entendi, ok, você tira dúvida por lá também, ou pelo WhatsApp, mas a finalidade dele não é teoria, então ele não tem necessidade de ser tão longo, tá? E assim você fica mais solto para fazer o seu planejamento. E aí continua, né? Capítulo 1, parte 2, conexões, aqui você vai estudar na quinta. Na sexta, a parte 3, válvulas e registros, vai ver o vídeo, tá? Vai fazer as questões e assim por diante, tá? Veja que, como as nossas aulas são segunda e quarta, na primeira semana as aulas começavam na terça, não tinha aula na segunda, então o nosso encontro virtual ficou para quarta. Entretanto, em todas as semanas eu pretendo que ele seja nas segundas-feiras, tá? Com raras exceções, tá? Então, segunda-feira, outra segunda-feira, outro encontro virtual, tá? Então, assim a gente vai colocando aqui o nosso conteúdo. A nossa primeira avaliação no SIGA-A, no plano de curso e nesse arquivo aqui que vocês receberam pelo SIGA-A, tá tudo lá,
Ó, pessoal, no Cigar estão todos esses arquivos, estão também as 2 resoluções que regem isso, que é a forma de avaliação, como também a resolução que define o semestre 2020.1 remoto, tá? Essa planilha está lá, o plano de curso está lá, todas as aulas já estão marcadas nesses dias e todos os meus slides já estão lá, tá? E também todos os vídeos do YouTube já estão lá, tá? Então a disciplina está toda pronta para vocês. Ok? Então a primeira avaliação vai ser aqui, ó. Olha só, na quarta-feira, no meio da quarta semana, pessoal, é tiro curto, não pode relaxar, tá? Depois de 3 semanas e 2 dias, e 3 dias você já vai ter uma prova, ok? E aí, esse cronogramazinho, ele vai até lá embaixo, ó. Segunda avaliação, tá aqui, ó. Todos os dias de encontro virtual. Aí, terceira avaliação, reposição, quarta prova. Tudo direitinho. Total de carga horária, tudo direitinho. Tá? Fora isso, eu também quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ler esse plano de curso com vocês. A gente vai fazer aqui uma leitura dinâmica, tá? Objetiva. Deixa eu só parar de brigar com o mouse, que o mouse tá com raiva de mim. Fazer aqui uma leitura objetiva. Aqui está escrito período suplementar excepcional, foi um erro meu, tá? É um semestre 2020.1. É porque a gente copia e cola do outro, aí altera e às vezes uma besteirinha esquece de alterar. Mas aqui é 2020.1 remoto, ok? O que é que eu estou colocando aqui, ó? Aqui tem lá a quantidade de vagas, era 45, mas tem bem menos alunos matriculados, tá? Acho que 20 e poucos, porque muitos já fizeram no semestre excepcional. Atividade síncrona e assíncrona eu vou ler daqui a pouco. Isso aqui está repetido lá na frente, vou ler daqui a pouco. Aqui é fazendo referência à resolução com o CEP, que eu coloquei no Cigar também para vocês lerem, para entender como é o semestre, tá? Aqui nessa tabela são as unidades, pode ver que tem unidade 1, capítulos 1 e 2, do jeito que eu tinha falado, unidade 2, capítulos 3 e 4, IPAC e IPAP, e unidade 3, capítulos 5 e 6, tá? Beleza, aí a partir daqui eu quero conversar com vocês, olha só, metodologia a ser utilizada. Atividades assíncronas, que são os vídeos do YouTube, livre. Você pode assistir o vídeo no dia que você quiser. Porém, eu coloco aqui, ó, apenas eu oferto para você uma sugestão de cronograma. Por quê? Porque eu já planejei para você, tá? Se você não quiser seguir, é o risco que você corre, mas já tem um planejamento lá, tá? Você vai ter mais nota ou menos nota, vai ter falta por causa disso? Não. Depois a gente vai falar do critério de faltas. Que não há, na verdade. Boa notícia para vocês, são só as provas. E quanto às atividades síncronas, olha só, elas vão ser de segunda-feira, de 6h29, aqui está às 5h58, mas na verdade eu só pretendo ir até 5h28, 1 hora de duração. De 16h29 até 17h28, 1 hora de duração, tá? Excepcionalmente, esse encontro virtual sai da segunda e vem para a quarta, ou excepcionalmente eu faço um no sábado. Por quê? Porque a minha ideia é fazer um encontro virtual por semana, porém, na semana que antecede a prova, fazer 2 ou até 3 encontros virtuais. Por quê? Porque eu quero te dar suporte, eu quero te dar segurança, eu quero que você vá tranquilo, seguro de que está sabendo o conteúdo, tá? Então é por essa razão, uma por semana, mas na semana que antecede a prova eu faço 2 ou até 3, tá? Bom, olha só o que é que eu estou colocando aqui, ó. Será enviada aos discentes via Cigar uma planilha, que é a planilha que eu mostrei para vocês, contendo as datas e os horários de cada atividade síncrona, ou seja, de cada encontro virtual, assim como uma forte sugestão, tá, de data para a realização das atividades assíncronas, ou seja, uma sugestão de cronograma para você ir fazendo o estudo dos vídeos dos capítulos, tá? Para as atividades assíncronas, que são os vídeos que vão estar no YouTube, é por lá que você vai assistir pelo YouTube, no meu canal chamado Professor Adriano Gomes de Matos, tá? Então, imagino que como já está no Cigar, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é antes do início das aulas, e já tinha colocado no Cigar desde a semana passada, então vocês já devem estar vendo, já devem estar se inscrevendo aí nesse canal.
tá? As aulas gravadas têm durações variadas. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, ó, cada vídeo que eu coloco equivale a um arquivo no PDF, perdão, a um arquivo de PowerPoint, ou seja, pegar, por exemplo, a minha aula de instalações prediais de água fria, ela se divide em 6 arquivos, 6 PowerPoints. Então, para cada PowerPoint tem uma aula, uma videoaula, então são 6 videoaulas, tá? Esgoto, a instalação predial de esgoto sanitário também são 5 arquivos de PowerPoint, então eu tenho 5 vídeos de esgoto, tá? E por aí vai. Águas pluviais eu divido em 2 arquivos, então tem 2 vídeos. Então são tantos vídeos quantos forem o número de arquivos de PowerPoint que nós temos lá, ok? Bem, então as aulas são gravadas nessa dinâmica. Eu tenho aqui na minha casa uma TV grande de 70 polegadas e eu tenho ao redor um móvel em vidro branco que me permite escrever em um lado e no outro lado, que não está aparecendo para você, mas quando eu for escrever eu amplio o zoom da câmera. Então eu posso fazer questão aqui, resolver alguma coisa, escrever alguma coisa, e sempre faço, tá? E nos vídeos estão lá gravados essas escritas, ok? Então essa é a dinâmica da aula. Professor, mas e se eu tiver uma dúvida? Olha, como eu já dou essa disciplina há muito tempo, eu geralmente costumo fazer assim, eu sei quais são as dúvidas, e na própria aula eu já comento, olha pessoal, isso aqui é assim, mas e se fosse assim dessa outra forma, como é que seria? E se fosse dessa outra? Aí eu faço a seguinte dinâmica, ó, vamos fazer o seguinte, essa pergunta que eu estou fazendo aí, anota no papel, então sempre que você vier assistir uma videoaula, leva caneta e papel, e eu vou sempre lançar alguma questão, alguma pergunta, algum desafio, que é para a gente discutir no nosso encontro virtual. Então eu vou dizer assim, ó, isso aqui foi assim, mas e se fosse dessa outra forma, como é que seria? Estuda lá essa possibilidade e me responde lá no nosso encontro virtual. Então eu uso muito essa dinâmica de modo a integrar a atividade assíncrona, que é o YouTube, com a atividade síncrona, que é o nosso encontro virtual pelo Google Meet, ok? Então, sempre que você for assistir uma aula, traga o seu caderno, tenha um caderno com a disciplina, com as disciplinas, tá? E traga a sua dúvida lá, ok? Bom, quanto às atividades, eu subi um pouquinho aqui, tá? Ó, quanto às atividades síncronas, que são os nossos encontros virtuais, segundas e ou quartas-feiras, 16h29 até 17h28, é 1 hora só, tá? Pela ferramenta Google Meet, onde eu vou mandar sempre o convite para vocês participarem da reunião, da aula, né? Tanto para as atividades síncronas como assíncronas, pessoal, o grupo de WhatsApp vai ser obrigatório, tá? Nós vamos formar um grupo de WhatsApp a partir do primeiro encontro que a gente tiver, e esse grupo vai ser o suporte, a gente vai dar motivação através dele, tirar dúvida, dar todo o suporte que a gente precisa. Toda a nossa comunicação para ser eficiente, ela vai ser feita de forma objetiva, sem qualquer burocracia, pelo WhatsApp, ok? Bom, então aqui eu vou pular, porque aqui onde tem atividades síncronas, assíncronas, eu já descrevi para vocês, tá? Critérios para tarefa, ou seja, chamada, não vai ter, tá? Tem professor que fica colocando uma atividade em cada dia para você fazer, tá? Eu não vou fazer isso. Fez a primeira prova, recebeu todas as frequências da primeira prova. Ou seja, ninguém vai reprovar por fato, tá? O que vai valer para mim são as notas das provas, ok? Seguindo adiante, agora aqui sim é bem importante, aqui eu vou devagarinho. Procedimentos avaliativos, tá? O discente vai ter 8 horas para fazer a prova. Professor, sua prova dura 8 horas? É lógico que não. Isso aqui foi uma normativa da resolução do CONCEP. Mas a nossa prova dura ali 4 horas, às vezes até 5, né? Para quem for um pouco mais lento. Ainda assim tem tempo sobrando. Todas as provas vão sempre começar às 16 horas, tá? Por quê? Porque ninguém tem aula à noite, então começa às 16. Ah, mas se eu estiver assistindo a aula até 17, 17h30 de outro professor, não tem problema. Pode começar às 17h30, 18 horas e tem até meia-noite para entregar. Tempo sobrando, tá? O professor, eu vou enviar a prova pelo CIGA. Eu coloquei aqui pelo CIGA, mas na verdade no semestre passado, no semestre remoto, eu já tinha a lista de e-mail de vocês, né? E eu, inclusive no primeiro dia, eu pego, anoto o e-mail de cada um e eu tenho já a precaução de passar um primeiro e-mail teste para ver se o e-mail chegou, se está certinho, tudo direitinho. E eu vou enviar essa prova para vocês por e-mail.
faltando 2 minutos para a hora da prova. Tá? Então a prova é 16 horas, 15h58, 15h59 eu envio o e-mail para vocês. Tá? O aluno não precisa imprimir a prova. Na minha casa eu já venho abolindo papel há muito tempo. Nós vamos abolir também. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Item 2. Ó. Eu vou subir um pouquinho aqui. Tá? O aluno não precisa imprimir a prova. Ele vai resolver em folhas em branco. Então compre logo para o semestre aí uma resma de papel A4 em branco, sem linha. Não é folha de caderno. Não receba em folha de caderno, só em folha branca. Tá? Então, olha só, apenas ele vai resolver em folhas em branco, contendo, olha, pessoal, atenção, ó, em cada folha, você vai escrever o seu nome, a sua matrícula, o número da folha, barra o número total de folhas. Por exemplo, seu nome é Ana Maria. Então, em cada página, lá embaixo, no cantinho, você vai escrever Ana Maria, matrícula 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se você está escrevendo naquele momento a página 3/7. Ah, professor, mas na hora que eu estou escrevendo a terceira página, eu não sei quantas páginas vai ter. Então você deixa para escrever o número de páginas no final. Então você bota página 3 barra e deixa isso aqui em branco para no final preencher. Né? Escreve a 1, página 1 barra, página 2 barra. Aí no final, deu 7 páginas, barra 7, são 7 páginas, tá? Embaixo de cada página. Por que isso? Isso aqui é um documento, tá? Às vezes, aconteceu no semestre passado, de o aluno não ter, a prova caiu, uma prova ficou embaixo da mesa, ele não anexou, ele ficou sem nota naquela página, ele disse que tinha 7 páginas, só vieram 6, aí eu mostrei lá, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 7, cadê a 4? Né? Então, quer dizer, só chegou o documento PDF, ele tem que estar completo, certo? Porque é um documento e eu tenho que ter responsabilidade da hora que eu recebo e você também tem que ter sua responsabilidade para enviar. Além disso, na primeira página você vai fazer um cabeçalho. No cabeçalho vai ter o nome da instituição, o nome do curso, o FES, Engenharia Civil, o número da unidade, prova da unidade 1, né? O nome completo, matrícula e data. Para cada questão você vai fazer assim, ó. Um tracinho embaixo, letra maiúscula, questão 1, que é para eu saber que você está diferenciando questão 1 e 2. Tem gente mais organizada e tem gente que não é. Alguns homens são muito desorganizados e, acredite, dá um trabalho enorme para o professor para ele conseguir diferenciar uma questão de outra, porque o aluno não tem fronteira. Então, isso aqui é para dar uma fronteira, tá? Faça a prova com 3 canetas, preta, azul e vermelha. Por quê? Porque você reparou, fez um cálculo lá, deu Q, que é vazão, né? Q igual a 5 litros por segundo. Faz um quadradinho vermelho ao redor dele para eu saber que aquilo é uma resposta, tá? Então, todas as respostas você grifa, faz um quadradinho, o nome disso é organização, tá? Facilita muito a vida do professor quando ele está corrigindo uma prova assim, limpa, tá? Após resolver todo o item 3, ó. Após resolver a prova, o aluno deve utilizar o aplicativo de celular chamado CanScanner, tá? Ou similar. O que é que o CanScanner faz? Você pega o celular aqui e tira uma foto da página que você fez. Aí tira a foto da outra página, dá 7 páginas. Aí no final ele converte essas fotos em um único arquivo de PDF, bem limpinho, bem branquinho, bem organizadinho, tá? Então, não tem só o CanScanner, isso aqui é o que eu mais conheço, mas tem outros com o nome Scanner. Então, você pode colocar lá no Google, melhores aplicativos de scanner para celular. E ele vai colocar lá esse e outros, tá? Fotografe as páginas na ordem, né? Isso é importante, não precisa nem ser dito, mas fotografe na ordem para eu receber, não, página 1, página 2. Já teve aluno que mandou página 1, página 4, aí depois 2, 3, quer dizer, atenção, né, pessoal? Não é quinta série. É universidade, tá? O nome do arquivo, aí outro detalhe, nós vamos treinar isso aí, tá? O nome do arquivo não pode ser do jeito que você quiser, tem que ter um padrão para a minha organização, porque eu vou estar recebendo muitas provas, muitos arquivos por e-mail. Às vezes um arquivo com o título errado me prejudica todinho, tá? O nome do arquivo será seguindo o modelo, ó, assim, ó, número do discente na lista de chamada, vou explicar. Nome da disciplina, número da unidade e matrícula. Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho uma turma, onde nessa turma aqui, hipoteticamente, só tem 3 alunos. E na ordem lá na lista de chamada,
tem lá, Ana Maria é o número 1. Aí está aqui a matrícula dela. Bruno é o número 2. Caio é o número 3. Hipoteticamente, tá? Na dúvida, no nosso encontro virtual, cada um vai saber qual é o seu número. Ok? Então, o nome do arquivo vai ser assim, ó. Para o Bruno, ora, o Bruno não é o número 2 na lista, então 2, traço IH, maiúsculo, que é a abreviatura de instalação hidrossanitária, traço UNID 01 minúsculo, tudo minúsculo, UNID 01 minúsculo, traço underline, esses traços são todos underline, o número da sua matrícula. Veja que o Bruno está fazendo a prova da primeira unidade, UNID 1. Ah, professor, se for a Ana Maria fazendo a prova da terceira unidade, a Ana Maria é a número 1, então seria 1, underline IH, underline UNID 03, underline 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Desculpa, não é Covid, só um espirro mesmo. Tá ok? Então isso daqui é a forma como você vai dar o nome ao seu arquivo em PDF da sua prova. E aí você vai enviar por e-mail para mim, tá? No mesmo e-mail que eu enviei a prova, você responde. Aqui eu tenho o item 4, dizendo qual é o e-mail, tá? gomesdematos@ufesc.edu.br. Já teve aluno que não deu atenção a isso aqui e ficou Gomes de Matos, Hotmail, Gomes de Matos, IG, tá? Gomes de Matos@ufesc, tá? Provas enviadas além do horário, que vai até meia-noite, nota 0. Tá? Aqui está dizendo assim, tem direito à reposição. Isso aqui seria direito à reposição para quem não fez a prova e optou por não fazer. Mas para quem recebeu a prova, optou por fazer e não enviou dentro do horário, nota 0. E aqui um detalhinho, ó, esse item 6 é um detalhe super importante, muito importante. Num semestre normal, presencial, você falta a prova e resolve repor. Mas você não vê a prova, né? Então, qual foi a ferramenta que eu criei para que você possa decidir se não vai fazer a prova e vai repor, ou se vai fazer a prova sem ver a prova? 2 horas antes da prova, será solicitado pelo WhatsApp à turma uma lista, e nessa lista todo mundo vai escrever: vou fazer a prova, ou então não vou fazer a prova. Mesmo quem não for fazer a prova tem que se manifestar que não vai fazer a prova, tá? Quem não se manifestar, eu vou considerar que não quer fazer a prova, tá? Mas eu já estou deixando isso documentado aqui, que é assim que eu vou considerar, tá? Ok? Então, 2 horas antes da prova será solicitado pelo WhatsApp a lista para você vai dizer se vai fazer ou não a prova, ok? Finalmente, para a gente finalizar aqui, eu volto para cá para falar da bibliografia. Ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho 5 livros, tá? Os 3 livros principais são os 2 de cima e esse, tá? Esse livro aqui é o Hélio Creda, Instalações Hidráulicas e Sanitárias. É um livro bom, é um livro que é espesso, mas eu vejo ali algumas deficiências. Eu tenho alguns feedbacks, um pouco, né? Tem mais positivos, mas tem alguns negativos que me fazem com que eu não queira optar por ele sozinho e nem tampouco que ele seja o preferencial. O preferencial é esse, é um McIntyre, tá? Esses 2 livros, que são os 2 preferenciais, eu tenho um PDF e vou disponibilizá-los para vocês, tá? Sem problema. Além do que, alguns deles eu não lembro quais, tem na biblioteca virtual da UFES, tá? Mas eu tenho o PDF deles e vou disponibilizar para vocês. Esses outros 3 aqui são de um mesmo autor, Roberto de Carvalho Júnior, tá? Aqui é mais para patologia, já não é muito ali o que interessa para a gente. Tá? Para essa disciplina. Mas esse daqui ele tem uma leitura bem fácil, mas eu não tenho o PDF dele para dar para vocês. Mas os slides e o PDF desses 2 livros são mais do que suficientes, ok? Então assim, tudo que eu queria comentar sobre a disciplina, né? Ementa da disciplina, capítulos, datas, provas, material está todo no CIGA, todos os slides já estão no CIGA. Tá? 10 dias antes de começar o semestre eu já coloquei lá, tá? Então você tem todo esse norte aí, tá certo?
a gente vai finalizando aqui, a gente vai se despedindo, ok? E a gente se encontra aí nos nossos primeiros vídeos e no encontro virtual. Forte abraço, Savabona para vocês.